Estamos iniciando, né, mais um programa Saúde Master aqui pela TV Master, né? Todos podem nos observar nos canais 20 e 520 da NET em HD, ou então, evidentemente, em qualquer lugar do mundo pelo endereço tvmaster.tv. Eu queria pedir licença a todos os telespectadores e telespectadoras de um acontecimento, né, por não dizer, que me deixou muito contente. Eu vou narrar e, antes de mostrar e falar sobre o nosso entrevistado de hoje, eu queria dizer a todos que há cerca de 2 meses eu tenho também uma empresa que trabalha com tecnologia, a AppShow, desenvolve aplicativos. E eu tive a felicidade e o dom divino, não é, de desenvolver um aplicativo em auxílio às mulheres no combate à violência, que é o SOS Mulher PB. Ele é gratuito, ele pode ser baixado nas lojas do iOS ou do Android, e a partir daí ele tem várias funcionalidades que estão, inclusive, sendo mostradas. E o que foi que ocorreu de muito importante, até por ser um paraibano, né, por ter idealizado o projeto tomou dimensões nacionais, tanto que nessa próxima semana eu estou indo até Brasília e vou lançar o aplicativo que já está disponível, o SOS Mulher Brasil. Portanto, o que era, vamos dizer assim, estadual, vai passar a ser nacional e atender as mulheres realmente do Brasil inteiro. Ele tem artifícios de denúncia, ele tem artifícios de informação, de visualização e de prevenção. Eu selecionei 2 videozinhos curtos, bem curtos mesmo, para que vocês vejam a dimensão que se tornou o projeto. Por favor, Alisson, os 2 vídeos para os nossos telespectadores do Saúde Master. A Cidade Viva e o aplicativo SOS Mulher Paraíba estão juntos em prol do combate à violência contra a mulher. Se você é surda e sofre violência ou conhece alguém, não perca tempo. Baixe o aplicativo e procure ajuda. Estão matando mulheres. E o feminicídio, numa sociedade como a nossa, hoje, dita democrática, é inaceitável. O feminicídio viola um dos principais direitos que nós temos, que é o direito à vida. Diante desse assunto todo, eu trago uma boa novidade. O aplicativo recém-lançado, que chama SOS Mulher PB, está aí para ajudar a todas, a todos nós. Muito fácil de se usar. Está disponível para todos os sistemas operacionais Android e iOS. Você pode baixar, é gratuito e ele nada mais busca do que ajudar mesmo na denúncia, tudo de forma anônima, você não precisa se preocupar. E é isso que eu venho falar. Se você não conhece, procura saber sobre esse aplicativo SOS Mulher PB e denuncia. Não se cala, faz a tua parte. Vejam a importância de fazermos coisas para o bem, verdadeiramente. Portanto, essa semana será o lançamento, né, em Brasília, como eu falei, do SOS Mulher Brasil, com a presença da ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, e várias outras autoridades. Portanto, não se calem, denunciem. E, para isso, vocês têm um aplicativo aí totalmente gratuito. Eu quero também, antes agora de propriamente começarmos a nossa entrevista, sempre lembrar que a TV Master veste a camisa da Paraíba. Portanto, o nosso presidente, o Alex Filho, ele é totalmente solidário com essa campanha e com a amplitude dela. Portanto, vamos em frente, né, com fé em Deus, que vai vir muita coisa boa no âmbito da proteção da mulher paraibana e do Brasil. O nosso programa Saúde Master vai agora falar sobre o nosso entrevistado, sempre dentro daquela linha
que vocês já estão habituados, creio eu, de trazermos diferenciais. Hoje nós temos um psicólogo que, dentro do contexto da hipnose, é isso mesmo, pode ajudar e ajuda efetivamente no tratamento de vários casos. Portanto, no caso, é uma honra tê-lo aqui hoje. Nós temos aqui no Saúde Master o doutor Fábio Maia, que vai justamente nos falar sobre todo o aspecto ligado com a hipnoterapia e os tratamentos adventos. Seja bem-vindo ao Saúde Master, doutor Fábio. É uma honra tê-lo aqui no Saúde Master. Obrigado, Fábio. Parabéns pela iniciativa do programa. Parabéns também pela iniciativa do aplicativo. Está muito bom. O Brasil já está cansado, né, de tanta violência contra a mulher e desejo muito sucesso no seu projeto. Muito obrigado. Doutor Fábio, eu, quando estive analisando, o nosso público já é sabedor, vamos dizer assim, que a gente sempre procura, né, procuramos sermos criteriosos. E o que muito me chamou, além de tudo, a atenção, foi se usar a hipnose para tratamentos diversos. Quando eu olhei como, por exemplo, tratamentos ligados à depressão, à síndrome do pânico, aos problemas ligados ao alcoolismo, aos problemas químicos em geral, eu disse, eu tenho que trazer aqui o doutor Fábio, porque no mundo em que vivemos, esses problemas eles são muito constantes, né? Infelizmente. E, sendo sabedor dessa técnica, dessa sistemática, foi justamente o maior motivo em tê-lo aqui. Eu queria que o senhor começasse, por favor, falando para o nosso grande público sobre a hipnose em si. Ok. A hipnose, ela nada mais é, nada menos é do que um estado de consciência alterado. Tá? Então, a pessoa ela tem uma atenção focada e uma redução da consciência periférica, e de forma com que ela possa estar também mais susceptível a sugestões. Então, a hipnose ela vai favorecer com que a pessoa rebaixe um fator crítico que nós adultos perdemos. E isso é muito presente na criança por meio da imaginação, por meio da capacidade até de brincar com algum tipo de objeto, acreditando que seja um outro objeto. Então, a hipnose ela propicia esse tipo de condição diferenciada. E, por meio desse processo, temos como modificar pensamentos distorcidos que todos nós temos em algum nível, de alguma forma. Entendi. Doutor, a gente sempre ouve falar, vamos dizer assim, na grande mídia, eu queria perguntar ao senhor, como um especialista no fato, que quando o indivíduo ele não está tendencioso ou não quer ser hipnotizado, no caso, não se consegue esse intuito. Eu sempre fui muito curioso em relação a esse aspecto. O que é que o senhor tem a dizer para nosso público? É verdade. Se a pessoa ela se colocar numa posição refratária, tá, ficar de guarda erguida, a hipnose não acontece. Precisa ter confiança, precisa ter permissividade da pessoa, e, fora isso, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Estima-se que até 98% das pessoas possam ser hipnotizadas. Esses 2% incluem-se pessoas que têm algum tipo de limitação sensorial, uma pessoa que não tem visão ou que não tem audição. Então, como eu conseguiria chegar até aquela pessoa? Tá? Algum tipo de neuropatia grave, então pode impedir o processo hipnótico. Tá? Mas, praticamente, hoje em dia, todo mundo consegue ser hipnotizado. No tempo de Freud, ele entendia que apenas mulheres histéricas, né, pessoas histéricas, poderiam ser hipnotizadas, mas hoje em dia não tem mais essa limitação. Eu tive lendo também na internet, eu sei que algumas informações não podem ser, vamos dizer assim, tão precisas, mas foi uma coisa interessante que eu quero justamente que o senhor relate. Eu li que cerca de 90% das pessoas submetidas à hipnose e aos tratamentos, depois de um certo número de sessões, eles têm, vamos dizer assim,
ou a cura daquele aspecto, ou então, assim, minimiza muito aquela patologia. Como é que se encontra o nível de percentual, se é que assim pode se falar, a nível de cura ou qualquer aspecto nesse sentido? Entendo. Acredito que o que você possa ter lido na internet deva ser uma pesquisa feita por Alfred Barrios. Então, ele fez um estudo e viu que pacientes submetidos à hipnoterapia, à hipnose, apresentavam um resultado muito bom em relação a outros pacientes que não haviam submetido a esse tipo de intervenção clínica. Eu percebo dentro do meu consultório uma evolução após as intervenções, mas eu nunca descarto a psicoterapia convencional. Então, o termo hipnose, aliás, desculpa, a hipnoterapia, ele pode sugerir uma forma de terapia diferente, uma abordagem terapêutica, quando, na verdade, é uma técnica. Então, essa técnica ela não deve ser substituída pela psicoterapia. Então, eu uso a hipnose para potencializar o resultado terapêutico, não para resolver. Então, não é incomum eu receber ligações, praticamente quase que todos os dias, de pessoas perguntando se eu faço regressão, se eu aplico um balão intragástrico imaginário para a pessoa perder peso, ou se eu posso fazer a pessoa esquecer o nome do namorado porque brigou. Então, não é bem assim que funciona, não pelo menos dentro do meu trabalho. Eu uso para potencializar o resultado terapêutico. Tá? E eu noto que, depois que a pessoa ela é submetida a esse tipo de intervenção, ela já se sente bem mais aliviada. Logicamente que há um processo, e quando a gente vai falar de cura, tá? Aí temos que ter muito cuidado com essa palavra. Eu já ouvi barbaridades de, infelizmente, pessoas prometendo curas em 3 minutos. Tá? Infelizmente, gostaríamos que fosse dessa forma, mas não é. Tá? Então, quando a gente fala de cura, temos que ter cuidado com o que se remete a isso. Doutor Fábio, eu vejo como muito importante essas suas colocações, muito prudentes, né, no momento, porque gera todo um aspecto também de dúvidas, né, o que é natural. O que eu queria colocar agora, que eu acho que despertou no Brasil para esse fato em relação à síndrome do pânico. Eu creio que, principalmente depois do padre Fábio de Mello, dele ter revelado, né, que estava acometido da síndrome do pânico, isso passou a haver assim, um despertar a nível nacional, por ele ser uma pessoa, né, também nacional nesse aspecto. E eu entendo que deve ser um problema muito grave, assim, até de se tratar das famílias lidarem com esse tipo de problema. Como é que o senhor vê o tratamento usando a hipnose quando falamos em síndrome do pânico, doutor? Entendo. Realmente uma situação muito difícil. Tá? É um transtorno que tem uma prevalência relativamente alta. Até 4% da população sofre desse transtorno, e é algo que limita muito o indivíduo. É algo muito triste. Então, a pessoa ela começa a ter vários sintomas. Normalmente, inicia-se no início da vida adulta, final da adolescência, e isso tende a perdurar por vários e vários anos. Então, muitas das vezes, as pessoas confundem um ataque de pânico, que é algo muito desconfortável, uma taquicardia muito grande, uma dispneia. Então, a pessoa tem também sensações de desrealização, de que não está naquele local, ou que o local é muito grande, muito pequeno. É uma sensação tão ruim, que a pessoa passa a adotar condutas evitativas. Faz de tudo para não passar por aquele tipo de situação vexatória. Faz de tudo para não passar por algum tipo de situação que faça ela se sentir desconfortável daquela forma. E isso é o que caracteriza o transtorno do pânico. Então, o pânico em si, um ataque de pânico, qualquer pessoa pode ter. Tá? Mas, para se estabelecer um transtorno do pânico,
é necessário com que se haja as repetições e as condutas evitativas, aí o transtorno se instala. Então, vendo essa questão de predisposições, tá, existe a questão genética também. Então, a pessoa tem a predisposição genética, então não vai existir aquela questão de, dentro da hipnose ou dentro da psicoterapia, se resolver uma questão em 2 dias. Tá? Mas o ataque de pânico, o ataque é aquilo que faz a pessoa se sentir muito mal, eu consigo ter bons resultados, excelentes resultados, dentro da hipnose. Tá? Então, a pessoa ela passa a quebrar um gatilho que dispararia em lugares que ela poderia se sentir desconfortável. Então, ela passa a perder o medo de sentir o medo, que é exatamente aí onde se estabelece o transtorno. Tá? Então, ela passa a modular isso aí. Então, às vezes a pessoa está presa, está aprisionada dentro de medicações. E eu não digo nunca que as medicações não são necessárias e importantes. Mas eu falo de, talvez, dependendo de cada quadro, dependendo de cada grau de comprometimento, a redução, tá, da medicação. Então, a pessoa toma 3, 4 medicamentos para um transtorno, então passa a manter 1 ou 2, vai depender de cada situação. As notícias que o senhor coloca não deixam de ser animadoras, né, nesse sentido. Doutor, nós estamos num mês que muito se fala, né, de um problema gravíssimo, que é a questão levada ao suicídio. Né, e a gente vê vários adolescentes, aí, várias famílias, né, acometidas desse problema, dessa notícia tão triste, tão grave e tão difícil. O que é que o senhor tem visto nesse sentido, ou como a hipnose, vamos dizer assim, pode contribuir, ou seja, pode evitar, vamos dizer assim, em última instância, um possível suicídio? Fábio, 90%, aproximadamente 90% das pessoas que tentam ou cometem suicídio, elas também padecem de algum tipo de transtorno psiquiátrico, tá? Desde o alcoolismo, como você havia colocado, transtornos depressivos, 1/3, tá, padece do transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, problemas de ansiedade conjugais, entre outros. Então, a pessoa ela não vê uma luz no fim do túnel e entende que cessar a própria vida seja a única saída. E a hipnose ela pode ajudar tanto na ressignificação desses pensamentos de ideação suicida, quanto também nos próprios transtornos que a envolvem, inclusive a depressão. Mas eu coloco, tá, deixo bem claro, que a hipnose ou a psicoterapia ela é um tratamento importante, mas não deve ser encarada como uma única forma de tratamento. Então, a parte de intervenção medicamentosa é muito importante. Tá? E a gente tem que entender que a depressão é um transtorno físico. Isso porque o cérebro também faz parte do corpo. Então, entendemos que não é apenas uma questão de pensamentos da pessoa. Tá? O cérebro vai modular esses pensamentos de forma com que a pessoa vai perceber isso a nível de pensamento. Tá? Mas a parte medicamentosa é importante também. Nós iniciamos o nosso programa hoje justamente falando de violência. Eu tive olhando, observando e lendo sobre o senhor, sobre os diversos tratamentos, né, que nos casos variados de violência que isso gera um transtorno psicológico, vamos dizer assim, a hipnose pode atuar de forma muito positiva. Imagine, a gente vive uma violência demasiada, né, em todos os âmbitos. Como é que o senhor tem visto isso, doutor Fábio? E também o senhor se depara muito com pacientes com esse tipo de transtorno, vamos dizer assim? De violência? Violência. Sim. Na verdade, a violência não seria caracterizada necessariamente como um transtorno. Tá? Não há um transtorno. Uma pessoa violenta que pode ter por trás algum tipo de transtorno, algum tipo de conflito interno. E a hipnose ela pode ser usada para que a pessoa entenda o que está fazendo ela ter esse tipo de conduta. Uma vez ela entendendo esse tipo de conduta, uma vez ela entendendo o porquê da violência dela, está por trás da violência, normalmente tem
um conteúdo agressivo muito grande, e muitas das vezes, quando temos uma agressividade incutida dentro de nós, por trás temos um sentimento, e nem sempre aquele sentimento é condizente com a agressividade. Então, talvez uma tristeza muito profunda, um medo muito profundo, e entendendo o porquê daquela agressividade, tá? Isso pode ser ressignificado. Sendo ressignificado, pode-se ter uma mudança muito positiva no tratamento dessas pessoas. Vamos inverter um pouco agora, doutor, que eu acho que foi o contexto da minha pergunta. E o tratamento para quem sofreu a violência, né? Porque é uma das coisas muito eminentes aí todos os dias. Entendi. Também pode ser usado nesse contexto, tá? Muitas das vezes as mulheres que sofrem, padecem desse tipo de violência não são acometidas por um fato, ou um caso específico, um caso isolado. Elas sofrem cotidianamente, ou seja, dia após dia sofrem violências, né, dentro de casa, vários tipos de violência, violência psicológica, violência física, então violência moral, e isso, quando chega a um ponto, vamos dizer, disruptivo, ela também pode padecer de algum tipo de transtorno, tá? E a hipnose ela pode ajudar, não em nenhum dos fatos, tanto em relação à violência quanto transtornos fóbicos, de ansiedade, depressão, não mudamos os fatos, mas a perspectiva de que a pessoa o percebe, tá? Então, os fatos, lamentavelmente, continuam os mesmos, mas a forma como você passa a percebê-los é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, a mulher ela vai ser trabalhada a ponto de ter mais resiliência e de reencontrar a sua autossuficiência. Nós estamos, doutor Fábio, quase chegando no final do nosso programa de hoje, do Saúde Master. Agora, eu quero tocar num assunto, rapidamente, sobre as drogas. Nós sabemos que as drogas assolam o Brasil, destroem famílias. Como o senhor tem visto o uso da hipnose e dos tratamentos diversos a nível dos usuários de drogas? Vejo também como uma forma positiva os resultados terapêuticos, tá, com pessoas alcoolistas e também que sofrem do abuso de drogas, como cocaína, maconha. Infelizmente, hoje em dia, até o crack está muito comum. E, tabagismo, né, o cigarro tem um poder de vício muito grande. Graças a Deus, muitas pessoas hoje em dia não estão mais fumando. Seria uma realidade bem diferente de alguns anos, tá? E vejo que, dentro da hipnose, podemos usar duas principais técnicas, tanto de entender o porquê que faz a pessoa usar a droga, e isso, cada pessoa pode ter um motivo diferente, uma circunstância diferente. Então, entender o motivo que faz a pessoa se manter naquilo ali, ou que desencadeou aquele tipo de situação, ou o fator que deixou ela predisposta a usar aquilo ali, é usado na hipnose também. Como também o próprio condicionamento aversivo. Tá? Seria uma técnica mais subjacente que deveria ser usada com alguns critérios. Mas dentro da hipnose temos também bons resultados com pessoas adictas. Bem, doutor Fábio, eu quero realmente lhe agradecer, o Saúde Master quer agradecer, a TV Master quer agradecer. E para suas considerações finais, o senhor pode falar das suas redes sociais, aonde o senhor atende, ou seja, fique bem à vontade para falar com o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez lhe parabenizo, tanto pelo programa como pelo aplicativo. Tá? Qualquer pessoa que quiser me procurar, pode buscar pelo Instagram, Fábio Maia, _hipnoterapeuta. Tá? Pode dar uma pesquisada lá e falar comigo no privado. Bem, eu quero agradecer a audiência, né, de sempre do Saúde Master, lembrando que o nosso programa ele tem um horário, vamos dizer assim, fixo, todos os domingos, às 19h30, aqui pela nossa querida TV Master. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.